A todos a paz do Senhor. Eu sou o pastor Gildásio e nós estamos aqui com mais uma lição preciosa, classe de jovens, lição de número 4, lição que traz como título: Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Mais uma pré-aula, subsídios a mais para a sua escola bíblica dominical, para a sua classe desta semana, classe de jovens. Nós queremos de antemão agradecer a todos os nossos inscritos e você que não é inscrito, clique aqui nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, é gratuito e você também pode dar a sua participação, a sua parcela de colaboração, dando like, comentando, compartilhando nossas pré-aulas. Isso é muito importante para nós. Quando você ativa o sininho das notificações, você recebe nossos materiais, nossos vídeos em primeira mão. Nosso muito obrigado. Vamos para a nossa pré-aula. Hoje o título, mais uma vez eu quero reafirmar, é Quem segue a Cristo cultiva a prática da oração e do jejum. Então, terceiro trimestre 2022, é muito importante essa lição porque ensina os nossos jovens a praticar realmente a oração e o jejum. A oração e o jejum são práticas bíblicas observadas desde a antiguidade. E os cristãos, desde o ministério de Jesus, desde a igreja primitiva, nós temos esse bom costume e ordenança do Senhor para termos uma vida cristã mais produtiva, não é? Batismo, Santa Ceia e também as práticas cristãs que são salutares. Oração, jejum, não é? A prática das boas obras, e assim nós vamos nos santificando cada dia até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como objetivos para esta semana afirmar que a oração é o termômetro da espiritualidade. Saber que Jesus ensinou seus discípulos a orarem e compreender a importância do jejum aliado à oração. O texto principal diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6:9. O resumo de nossa lição, querido jovem, querido professor da classe de jovem, diz o seguinte: ore e jejue até que seu coração teimoso convença-se de que tudo de bom vem dos céus, diretamente das mãos de Jesus Cristo. Então, nosso coraçãozinho teimoso precisa estar aí na direção de Deus e se convencer que tudo vem das mãos do Senhor, tudo de bom. Por isso que Tiago diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai Celestial, no qual não há sombra de variação. Prezado professor, a lição desta semana é muito importante e nós desejamos que você e seus alunos marquem um período para jejuar e orar. E isso é muito importante. Orar e jejuar. O Senhor disse, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, orar, orar e orar. Coloque a temática da lição em prática e viva um período especial de comunhão com o Pai através do jejum e da oração. Vivemos tempos difíceis, onde a sociedade está cada vez mais mergulhada no erro e está se distanciando de Deus cada dia. Muitos cristãos, diante das dificuldades da vida, estão cada vez mais avessos às disciplinas espirituais. O jejum, a oração, a leitura da palavra de Deus. Precisamos, com a máxima urgência, regressar aos valores milenares, aos valores eternos, deixados pelo Senhor Deus, pelos santos profetas, por nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos aí a Bíblia Sagrada para observar. A oração e o jejum são o caminho para um real avivamento em nossos dias. Precisamos tanto desse avivamento, clamamos tanto a Deus: Senhor, aviva a tua obra, como disse o profeta Abacuque. Então, orando, jejuando, consagrando a vida, servindo ao Senhor, adorando o Senhor na beleza da santidade, na beleza da sua formosura,
a formosura da sua santidade, nós adorando ao Senhor, nós vamos realmente ter um avivamento grande, muito grande nesses últimos dias. O texto bíblico está em Mateus 6, de 5 a 8, curtinho, né? Dá para ler, vamos ler? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, né? Quando tu orares, entra no teu aposento, e teu pai que te vê e vê o que está oculto, ele te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Antes de vocês pedirem a Deus, Deus já sabe de antemão o que vocês querem, o que nós queremos. Então, querido professor, nesse período tão difícil em que estamos vivendo e seus alunos estão enfrentando, fale a respeito da oração como termômetro da espiritualidade. É a primeira parte aqui da nossa lição, e nós temos como subsídio dizer que a oração é uma prática de sinceridade, dizer também que a oração é um convite para seguir a Jesus e falar, ore mais, negocie menos, né? Então, ore mais ao Pai e deixe que as coisas acontecerão de acordo à vontade de Deus, segundo a sua soberana vontade. A sua vontade deve prevalecer em nossas vidas, mas nós nunca devemos deixar de orar ao Senhor, orar, jejuar e viver uma vida de santificação diante do Senhor. Já no início de seu ministério, Jesus falava muito a respeito da hipocrisia de pessoas que se dedicavam de modo alongado, não é, à prática da oração, a oração pública, e na verdade não passava aí de orações repetitivas, rituais repetitivos, né? Nesse texto aí nós encontramos isso. Então, é necessário nós falarmos a respeito da oração, como ela deve ser feita e como deve ser vivida e praticada, né? Os seguidores de Jesus devem ser diferentes dos fariseus, né? Nós devemos viver aquilo que nós pregamos e precisamos orar e jejuar para viver uma vida piedosa diante de Deus, buscando cada dia a santificação. Em todo o tempo sejam alvos os teus vestidos e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, diz o versículo, né? Orar mais e negociar menos, o que é isso aqui nesse terceiro subtópico? É porque oração é quebrantamento e não uma quebra de braço. Oração é quebrantamento, não quebra de braço. Deus não precisa de negociação. Deus quer coração quebrantado, alma contrita, coração contrito e vida dedicada e consagrada ao Senhor. Não existe, pois, mérito, né, nosso, não existe mérito nosso em qualquer resposta de oração. Não. Nós esperamos inteiramente na graça, tudo é graça, amor e compaixão divina. Orar é retirar todo disfarce diante de Deus e se reconhecer estruturalmente carente do amor que vem do Pai Celeste. Professor, explique aos alunos que não há instruções sobre a oração mais significativa e mais esclarecedora que a feita pelo Senhor, quando ele mostrou no seu testemunho, orando constantemente, se retirando para orar, chamando os discípulos para orar também. Em João 11, 41 e 42, nós temos ali o seguinte: Pai, eu bem sei que sempre me ouves, disse o Senhor Jesus num daqueles versículos. É muito importante aprender a orar, não é? Porque o Senhor, ele espera uma oração sincera e um coração quebrantado e sincero. Para que nossas orações sejam respondidas, nós precisamos estar de acordo à vontade de Deus, tementes ao Senhor, para recebermos a resposta das nossas orações. Aprendendo a orar com Jesus, segunda parte. Essa segunda parte aqui da lição, querido jovem,
diz que o que não é o Pai Nosso, como o próprio Jesus ensinou, a oração não deve ser uma prática mecânica. Copiar aquele Pai Nosso e ficar repetindo, 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 como se fosse uma oração amuleto, algo que é copiado. Então a oração não é para isso. Ali foi um modelo de como devemos orar, é como devemos orar, ali é um modelo, não é? Ali tem agradecimento a Deus, reconhecimento, tem pedido, tem reconhecimento da grandeza de Deus, ali tem os elementos essenciais de uma oração ao Senhor. Toda oração deve seguir determinados princípios fundamentais para que seja realizada para a glória de Deus. E é exatamente o que o Senhor Jesus fez ali em Mateus capítulo 6. Ele ensinou a orar de forma eficaz, não ensinou uma fórmula mágica. Pelo contrário, ele ensinou os discípulos a buscarem, né, apresentarem-se em oração a Deus e pedir, colocar o anseio, o desejo, o pedido e também ser grato a Deus, reconhecer a grandeza de Deus e ser sempre grato a Deus por tudo. Então, o Pai Nosso, como indicativo dos parâmetros para uma vida de oração, nós devemos buscar o seguinte: qual o resumo que se pode apresentar da oração modelo que Jesus deixou? Primeiro, orar em primeiro lugar é sempre reconhecer a grandeza e amabilidade de Deus. Somente a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus é que se popularizou a liberdade, não é, de orar daquela forma e agradecer ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, Criador. Segundo, quem ora nunca deve confundir a generosidade do Eterno com a conivência com o pecado, pois ele é um Deus Todo-Poderoso, Santo, Santo, Santo. Não é? Terceiro, toda oração deve apontar para a eternidade, pois uma das desgraças da sociedade contemporânea é seu imediatismo materialista. As pessoas são imediatistas, são materialistas e só Deus, só Deus. Então, a oração deve apontar para a eternidade, devemos saber esperar no Senhor, esperar inteiramente no Senhor. Também, deve-se orar diariamente, pois o maná do céu é um pão que desce para alimento diário. Então, orar faz descer o pão do céu, que é o alimento para a vida espiritual. Orando, nós estamos saciando nossa alma. Nós respiramos através da oração. A oração é a respiração da alma cristã. Somente conseguimos, não é, orar eficazmente observando como Jesus nos ensinou e tendo o auxílio do Espírito Santo. Quem ora deve reconhecer suas limitações, seus medos, não é? Deve reconhecer sua fragilidade, sua pequenez e honrar o Deus Todo-Poderoso, pedir a Deus a graça e a misericórdia. A culminância de toda oração deve nos conduzir à certeza de que a soberania de Deus é um fato real. Oh, maravilha! Glória a Deus! Não faz nenhum sentido orar sem perdoar, porque a oração ela vem também com pedido: Senhor, perdoa-nos assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, a quem tem pecado contra nós. Então, para refletir, nunca faça da oração um protocolo religioso para a sua ambição. Não faça isso. Algo importante que deve ser falado: quem não perdoa não pode orar como Jesus ensinou. Pai nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí? Agora, vamos passar para a importância do jejum. O jejum é muito importante. A naturalidade da adoração, o jejum. Servir a Deus deve ser uma prática simples e natural para todos nós. Adorar ao Senhor é mais que um mero ato corporal, é um estilo de vida que expressa a soberania de Deus em nossos corações. Nossa vida cristã é uma vida de adoração, é uma vida de louvor, de gratidão, uma vida de reconhecimento dos feitos e das grandezas de Deus. Vamos ao templo para continuar adorando a Deus, mas o Eterno não está confinado lá.
Diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, disse Paulo lá em Atos dos Apóstolos, né? Ali quando ele estava pregando no Areópago. Então, o Espírito de Deus, Deus habita em nós, em nossas vidas. Deus habita em nossos corações. Paulo disse, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo, ele habita conosco, está conosco. Então nós precisamos adorar o Senhor, sabendo também jejuar, tirar esse momento para consagrar nossa vida através do jejum. A exortação do Mestre é que seus discípulos sejam diferentes dos religiosos, não é? Pois estes fazem atos devocionais meio com autopromoção, desejo de alguma coisa através de troca, mas o cristão ele deve fazer por gratidão, por alegria. É uma prática nossa salutar, a oração, o jejum. O jejum é muito importante. Para algumas pessoas, jejuar é algo tão raro, tão anormal, tão difícil, que elas o praticam, elas fazem disso uma pompa e assim perdem a bênção de Deus. Devemos ter essa prática como uma prática de alegria, de reconhecimento, uma prática salutar em nossas vidas. O jejum é uma prática libertadora. Jejuar não é símbolo de opressão ou sofrimento, mas é gratidão, é adoração, não é? Quem jejua não quer se martirizar, infligindo sofrimento e a si mesmo, né? Pelo contrário, nós jejuamos porque nós confiamos no Deus Todo-Poderoso e tiramos um período para separar nossa vida, nosso corpo, separar do alimento, da alimentação, para servirmos a Deus ali naquele momento separado. É o momento da consagração e do jejum. Jejuar mesmo, nos abster de alimento. Então, qual a consequência abençoadora do jejum? A recompensa vem do Pai que te vê em secreto e Ele te abençoará também de forma transbordante. A adoração não compactua com exibição. Jejum não é para exibição. Jejum é humilhação, jejum é entrega, jejum é adoração. Faça do jejum um instante de intensa comunhão com Deus, tá bom, querido jovem? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que os nossos professores realmente passem essa lição de forma bem cheia da graça, do conhecimento, da misericórdia do Senhor, para que esses alunos compreendam o que significa a oração e o jejum na vida cristã, principalmente do jovem. Quanto mais se aproxima o fim de todas as coisas, menos as pessoas oram e jejuam. Na verdade, o que testemunhamos hoje é uma terceirização da adoração e do quebrantamento. Infelizmente, a grande parte das pessoas só desejam as bênçãos e não o abençoador. Querem a bênção, mas não querem o abençoador. Querem a bênção, mas não querem servir e ter responsabilidade com o abençoador. Aí fica difícil, né, querido? O nosso Redentor merece verdadeira adoração e verdadeira dedicação. Não se preocupe com o que vai acontecer. Seja sempre grato a Deus. Ore, jejue e Deus vai abençoar grandemente sua vida. Querido jovem, quero te agradecer aí pela sua atenção. Você que é professor, você que é superintendente de escola dominical, você que é aluno da classe de jovens, nosso muito obrigado, de coração. Queremos agradecer a todos vocês. Nosso muito obrigado pelos nossos irmãos que estão compartilhando nossos vídeos. Eu agradeço a todos aí por essa cooperação, essa bênção. Você que não é inscrito, se inscreva aqui, é grátis. Assine nosso canal gratuitamente. Você clica nesse botão vermelho, faz a sua inscrição aí gratuita para receber os nossos vídeos em primeira mão. Você ativa os sininhos das notificações. Você também pode compartilhar este vídeo e ajudar outras pessoas a também participarem deste conteúdo edificante. Se você quer comprar produtos com desconto,
nós agora temos parceria com a Amazon.com.br. Você clica neste link que está aí na descrição do vídeo aí embaixo, você veja aí embaixo, clique neste link e no site da Amazon tem produtos aí para você comprar com descontos, porque somos parceiros também da Amazon. A Amazon tem uma parceria conosco, tá bom? Nosso muito obrigado, Deus abençoe ricamente. Olha, lembrando que você tem desconto lá por causa deste link, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Agradeçamos a Deus. Querido Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta oportunidade pela bênção recebida, pela grande bondade e fidelidade do Senhor. Senhor, Deus e eterno Pai, eu te agradeço por tuas bênçãos desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. A todos, nosso muito obrigado e até um próximo vídeo.